Oi pessoal, me chamo Yasmin Holanda e hoje eu vim contar para vocês as minhas memórias de leitor. É uma atividade proposta por Marcelo Medeiros na disciplina de Metodologia do Ensino de Literatura. E antes de começar a gravar esse vídeo, pensando um pouco sobre a minha história como leitora, eu concluí que ela começou assim que eu aprendi a ler. No meu ABC, eu fui oradora da turma, tá? No ano de 2005. E minha mãe conta que assim que eu aprendi a ler, eu já lia tudo, né? Eu não podia passar de frente a uma loja, eu não podia ver um rótulo de uma embalagem que eu estava lendo. Então essa minha paixão pela leitura começou desde muito pequena. Eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de ler. Desde que eu me entendo por gente, eu leio, eu gosto de livros, eu gosto de ler. E quando a gente ainda era criança, eu tenho uma irmã mais velha que eu, e eu lembro que ela ganhou um videogame de Natal. E aí minha mãe falava assim: você não quer brincar? Você não quer jogar? E eu preferia ficar sentadinha no meu quarto lendo a jogar videogame. É da minha personalidade, é a minha pessoa, e eu sempre fui assim e sempre fui feliz sendo assim. Às vezes as pessoas acho que não entendem muito, principalmente quando a gente é criança, falam assim: ah, mas tá deixando de brincar, tá deixando de viver a infância. E muito pelo contrário, eu vivi uma infância muito feliz. Eu brincava, eu tinha amigos, mas quando eu tinha um tempinho, aquele tempinho era meu, era o meu refúgio, era ler, assim, e me divertir dentro das histórias. Lembro também que quando tinha aquele pessoal que passava vendendo livros, aqueles homens que vendiam livros na escola, coletâneas, fábulas, que sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção por ser histórias que tinham uma moral. Eu lembro que eu pedi à minha mãe, né? E na época era 10, 15, 20 reais a coletânea, e era muito dinheiro na época. E minha mãe, mesmo não sendo um referencial assim de leitora, ela sempre me apoiou muito e me incentivou muito nessa questão. Então ela fazia de tudo para que eu tivesse essa oportunidade, para que eu me aprofundasse cada vez mais nos livros. Meu primeiro livro que me chamou a atenção, assim, que me prendeu realmente, que foi um livro que eu disse assim: caramba, li um livro grande. Ele se chama A Bolsa Amarela, de Lígia Bonjuga. Foi o primeiro livro grande que eu li e que eu realmente me apaixonei pela história, eu me identifiquei com a personagem. Tudo naquele livro pra mim foi incrível. E assim, eu falei assim: caramba, li um livro sem ser um livro de figuras, um livro com mais de 50 páginas. Vou deixar aqui a foto pra vocês verem. É um livro incrível. E assim, foi quando eu percebi que realmente era uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu conseguia ler um livro grande. Então pra mim aquilo ali foi sensacional. Eu tinha cerca de 8, 9 anos. Quando chegou na minha adolescência, eu acho que foi o auge, o ápice da minha formação leitora, assim, porque já era uma coisa que eu me identificava, era algo que eu gostava, e que quando eu me vi, eu tava ali no mar de livros, principalmente livros de romance. A gente vivendo essa fase de adolescente, né? Entrando ali na adolescência com 12 anos, eu descobri o escritor Nicholas, né? Que muita gente deve conhecer, tem vários best-sellers aí. Os livros são bem clichês, mas quando a gente é adolescente, a gente ama, né? Acho que não só quando adolescente, porque eu ainda continuo amando os livros dele. Mas foram livros que me abriram as portas, assim, pra realmente entender a leitura e gostar da leitura. Porque muitas vezes a gente se prende nessa questão de a leitura tem que ser chato, a leitura tem que ser só clássicos. E não é. Eu acho que as minhas memórias de leitora são, assim, maravilhosas. Na minha família, não tenho uma referência, assim, que diga: ah, essa pessoa aqui foi meu referencial, foi quem me incentivou a ler. Eu acredito que sempre foi uma coisa de mim, da minha pessoa. Então, desde que eu me entendi lendo, me vi lendo, eu sempre gostei de ler, e cada vez isso foi se aprofundando mais na minha vida até se tornar algo que eu escolhi como profissão, né? Eu tô terminando a faculdade de Letras Português, e essa questão da leitura foi o que me levou a hoje estar no curso que eu estou. E o referencial como leitora, eu não vou mentir que eu tenha, porque não tenho. Eu sempre gostei de ler, sempre fui incentivada, mas nunca tive uma pessoa para usar como referencial.
Mas tem uma coisa aí que é muito importante de ser dita, que é assim, apesar de não ter um referencial como leitora, não ter uma pessoa referência, a minha família sempre me incentivou muito. Então, apesar de não ser bem a praia deles, de não ser bem algo que eles gostem, que eles se identifiquem, eles sempre me incentivaram. Como eu disse a vocês, desde lá atrás eu sempre tive acesso a livros. Minha mãe sempre fez de tudo para que eu pudesse ter os livros que eu queria. Mesmo com as condições que não eram essas coisas todas, que era difícil para todo mundo, e livros são caros, sempre foram caros. Hoje eu acredito que mais acessíveis por conta da internet, né, que a gente tem acesso ali, abre qualquer livro em PDF em qualquer canto. Antes não eram tão bem assim acessível, e eu tive acesso a livros, a histórias, a contos, fábulas, de todo tipo de literatura, de leitura. E a minha mãe, apesar de não entender, hoje eu acredito que ela entende um pouco mais. Mas quando eu era criança ela não entendia tanto. Mas apesar de não entender, ela sempre apoiou. Então eu acho que isso conta muito. Quando mesmo sem a gente entender, a gente pega ali e fala assim, vai, voa, é isso que você gosta de fazer, então faz. Às vezes a minha família considerava até um pouco estranho eu deixar de brincar, assim, uma brincadeira com meus primos pra ficar lendo. E ela sempre falava assim, mas é o jeito dela, ela é assim. Então essa questão de não tentar me moldar, de não tentar cortar minhas asas, porque os livros, a leitura, pra mim, eram asas, são minhas asas. Então ela nunca tentou cortar, pelo contrário, ela disse assim, voa, e se você precisar pousar, tô aqui. Hoje em dia eu tenho um filho, meu filho tem 2 anos, e eu tento sempre incentivar essa questão da leitura nele. Eu sei que isso é, claro, muito individual, mas eu tento sempre incentivar a leitura nele, contando histórias, lendo livros infantis. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do meu relato. Espero muito que tenha respondido bem a minha história como leitora. E é isso. Um beijão.